Nós adultos sabemos da importância de uma noite de sono bem dormida, né? E como a falta do descanso nos prejudica também no dia a dia. Cientes disso, as crianças também precisam ter qualidade de sono. Embora não tenham assim uma rotina atarefada como de adultos, é nessa fase da vida que o aprendizado pode ser prejudicado caso a criança não tenha o descanso necessário. Quem explica melhor sobre o tema para a gente é a pediatra Marina Del Mônaco. Boa tarde, doutora Marina. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Falar então de sono infantil, né? Existem muitas dúvidas, papais, mamães que estão acompanhando a nossa programação. Vamos começar de bebezinho? Como que a gente faz para aquele bebezinho ter uma boa noite de sono? Então, sono é um assunto muito complexo, é um assunto enorme. Antes da gente falar um pouquinho de sono, é importante saber exatamente isso. Eu falo no consultório que a gente tem que lidar com cada idade e a gente, como pediatra, a gente tem que orientar os pais de cada fisiologia de sono de cada idade. Cada idade tem uma mudança, cada idade tem uma orientação diferente. E é importante a gente começar a falar de sono desde recém-nascido, porque o sono de um bebê recém-nascido ele é completamente diferente de um sono de um bebê de 3 meses, um bebê de 9 meses e um bebê depois de 1 ano, 2 anos, né? Então é importante a gente já ir dando dicas e vendo sobre a questão toda de rotina, de ambiente e de cuidados de cada faixa etária. A rotina, então, vai impactar diretamente no sono. Muito. Isso inclui a alimentação, a sonequinha durante o dia, vai impactar também no sono noturno. Tudo impacta. Eu falo brincando no consultório que a gente sempre visa o sono noturno, né? Para os pais é muito importante, a privação de sono noturno é um assunto muito visto no consultório, a gente conversa muito sobre isso, então a gente sempre visa o sono noturno. Mas para a criança dormir bem à noite, a gente precisa ver desde o momento que ela abre os olhos pela manhã. Tudo que a criança faz ao longo do dia vai influenciar o sono noturno, então a rotina e a previsibilidade do dia para aquela criança, ela faz toda a diferença e a gente precisa ir dando dicas para as famílias. Eu sempre falo brincando também que o óbvio precisa ser dito, então a gente sempre conversa no consultório e às vezes a gente faz algumas orientações e a família fala, nossa, isso é verdade, né? Sim, a gente vai conversando, tirando as dúvidas e ajustando cada caso, né? Por exemplo, a soneca, já que a gente estava falando dela, é orientada para qual idade? Teoricamente, as crianças menores de 2 anos, 3 anos deveriam fazer sonecas ainda durante o dia. A criança, principalmente os menores de 2, 3 anos, elas têm ainda a questão toda de desenvolvimento neurológico, está acontecendo o desenvolvimento, né? Elas ainda não são neurologicamente completamente desenvolvidas. Então, a regulação toda de hormônios de sono, de rotina e ritmo circadiano ainda é muito atrapalhada. O fato de a gente conseguir fazer rotinas, fazer as sonecas, mantém os hormônios melhores, a produção fica melhor e isso garante um sono melhor à noite. A gente sempre escuta às vezes, né, de familiares, não está dormindo à noite, não deixa dormir de dia que de noite dorme. Exato. É pior. Tem isso que vira deixar dormir de dia um pouquinho. Tem que fazer toda a programação. Pequenininho até 3 anos, como principalmente, você comentou, né? Até os 3 anos a sonequinha é indicada. Aí uma criança de 5, 6, 7 anos, já mudou, já está na escolinha, como que deve ser a rotina para que o sono tenha qualidade? A gente vê também ao longo do dia todo, crianças maiores, e eu falo brincando que até adultos, né? A gente tem, às vezes, depende de cada paciente, a gente tem necessidades de sono diferentes. Tem crianças que dormem mais, tem crianças que dormem menos, então a gente tem uma faixa ali de normalidade para cada idade. Se às vezes uma criança maior de 5, 6, 7 anos vê que tem necessidade às vezes de uma soneca ao longo do dia, nem que for curta, para melhorar o sono noturno a gente pode incluir, mas geralmente pelo fator ali de desenvolvimento neurológico não é uma faixa etária que tem essa obrigação toda, né? Não fica aquela irritabilidade tão característica de criança menor no final do dia. A criança menor, ela se não faz sonecas bem feitas ao longo do dia, no final do dia eu falo brincando que a criança fica azeda, ela fica muito irritada e aí o sono noturno não é de qualidade. O que acontece com a criança, já que a gente está falando de sono infantil, na hora que ela está dormindo? O que ela desenvolve que é tão importante que ela entre nesse sono profundo? Como que o cérebro trabalha? Isso é bem importante. O sono noturno e o sono ao longo do dia todo, além de influenciar, como você estava dizendo, a questão toda de desenvolvimento neurológico da criança, do emocional, os principais hormônios de crescimento para a criança são liberados também à noite.
noite. Então, quando a gente vê que uma criança não está dormindo bem, além de afetar todo o ambiente ali de casa, toda a rotina dos pais, toda a qualidade de vida, pode sim ter alterações de desenvolvimento e alterações de crescimento. É como se a criança não crescesse tudo que ela poderia ter crescido ou desenvolvido tudo que ela poderia ter desenvolvido se ela dormisse melhor. E isso tem a ver com a rotina. Por exemplo, uma rotina atrapalhada, horário de banho, horário da alimentação, uso de eletrônicos, atrapalha muito o sono. Atrapalha muito. Tem criança que precisa de uma rotina mais fixa. A gente não trabalha nada com muito engessado no consultório, é uma coisa mais fisiológica, assim, ao longo do dia. Mas tudo vai atrapalhar e vai influenciar ali para o sono noturno, sim. Uhum. Qual dica a gente pode dar para a família que está acompanhando aí, que tem um bebezinho em casa? Vamos começar no bebezinho. A gente pode... tem um horário, uma quantidade de sono, deve acompanhar as sonecas ao longo do dia, a mãe dorme junto. Ao longo do dia, um bebezinho muito pequenininho, ele vai dormir praticamente o dia todo. Um bebê depois de 30 dias já começa a dormir um pouco menos, então a gente já começa a observar ali a necessidade das sonecas, né, mais do que o sono contínuo, que nem um bebê recém-nascido. A mãe, até 3 meses, ela pode e deveria, né, ter mais contato próximo daquele bebê. A gente chama de esterogestação, é um bebê que precisa estar mais próximo da mãe naquele momento. E conforme vai passando, o bebê também vai desenvolvendo a questão toda de visão, de entendimento do ambiente. A dica principal, assim, quando a gente fala de sono, é caprichar na questão de ambiente, rotina e hábitos. Então, a gente vai incluindo e transformando em hábito aquela sucessão de eventos ao longo do dia para facilitar o sono noturno conforme a idade vai avançando. E com a retomada agora das aulas, né? As crianças que estão aí nos acompanhando, estão de férias, já voltam às aulas, 7, 8, 9, 10 anos. Precisa dormir cedo, que horas? O ideal seria que crianças maiores ou menores até fossem dormir até no máximo às 9, 9h30 da noite. Crianças maiores que as famílias querem postergar um pouquinho até poderia. Os principais hormônios ali de crescimento que a gente estava falando, eles são liberados perto das 11 horas, meia-noite, então o ideal seria que ali a criança já estivesse dormindo há pelo menos algumas horas. Com a volta das aulas, a gente sabe que no verão a gente sai da rotina, a criança sai da rotina também, demora um pouco para voltar ali com a rotina anterior, né, às férias, mas que a gente vai começando a instituir devagarzinho até acostumar novamente com os horários que já estavam antes sendo utilizados em casa. Tá certo, muito obrigada pelas informações, doutora Marina Del Mônaco, então trouxe esses esclarecimentos, especialista em sono infantil. Esse assunto rende muitos outros programas ainda, né, doutora Marina? É um assunto extenso, cada idade tem uma particularidade e é muito legal porque, que nem eu falei, às vezes a gente fala um assunto e uma informação que parece óbvia, mas a família não tinha aquela noção e às vezes uma pequeno ajuste de rotina muda toda a questão de qualidade de vida da família toda, então é um assunto bem legal para conversar. Exatamente. Muito obrigada pelas informações.